Olá, sejam todos muito bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre a disciplina Inventário Turístico, Oferta e Demanda. Agora nós vamos acessar o assunto Oferta e Demanda Turística. Vamos comigo? Bom, os tópicos a serem abordados nesta aula são oferta e demanda turística, atrativos turísticos, infraestrutura e a lei da oferta e da demanda. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de compreender, número 1, o conceito da oferta e da demanda, o que são os atrativos turísticos, a importância da infraestrutura no setor turístico e a relação econômica entre a oferta e a demanda, como isso aparece no nosso cenário econômico brasileiro e até mundial. Bom, o que é oferta turística? Vocês já se perguntaram? Da onde que vem esse termo? Por que a gente fala sobre oferta turística? Bom, a oferta turística, ela nada mais é do que um conjunto de bens e serviços destinados ao segmento turístico, ao segmento econômico turístico. Dentro dessa oferta, a gente está falando dos atrativos turísticos, de todos os serviços envolvidos, dos equipamentos turísticos e da infraestrutura básica, para que os turistas possam vir às nossas cidades, ao nosso país e usufruir das nossas belezas naturais, culturais e tudo que o Brasil tem de bom para oferecer. Quando a gente fala de oferta turística, a gente está falando dos atrativos naturais, dos atrativos históricos culturais, das manifestações culturais que a gente tem no Brasil. A gente sabe que o Brasil é grande e a gente tem uma variedade de manifestações culturais de norte a sul e os usos tradicionais e populares. A gente tem festas, a gente tem muita coisa rica da nossa cultura que os turistas estão muito ávidos e curiosos para conhecer. Todos esses itens que eu acabei de dividir são os nossos atrativos turísticos. A gente também tem que falar do sistema de infraestrutura, porque sem a infraestrutura nada disso é possível. Quando a gente fala de infraestrutura, o que você pensa? O que você imagina? Vamos lá? A gente está falando da segurança, né? Então, quando o turista vem para o nosso país, ele precisa de segurança para poder visitar todos os locais, acessar aeroportos, acessar meios de transportes. A gente também está falando de saúde, né? Podemos ficar doentes quando a gente está em outra cidade ou em outro país. A gente precisa se preocupar com este tema. A questão do transporte, a questão da educação. A questão da educação tange toda a parte do profissional desse segmento, né? Então, os profissionais precisam estar adaptados, precisam estar prontos para poder receber esses turistas. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da língua inglesa. Dependendo dos turistas que a gente recebe, precisamos investir na educação da língua inglesa, para que as pessoas consigam se comunicar com estes turistas. Aqui nesse slide, eu explico um pouquinho melhor, eu separo que quando a gente fala de atrativos, o que a gente precisa se preocupar? Primeira coisa, gente, acomodações. A gente precisa se preocupar em ter acomodações seguras, ter acomodações em boas localizações, próximas dos principais pontos turísticos da cidade. Das próprias atrações, né? As atrações precisam estar preparadas, como eu expliquei um pouquinho no slide anterior, precisam estar preparadas muitas vezes com equipes bilíngues, equipes que tenham o atendimento do cliente como ponto focal. A parte da culinária também é interessante, isso é um ponto muito forte no Brasil. A gente tem uma culinária rica e a gente também precisa entender qual é a cultura das pessoas que estão vindo nos visitar, porque a gente sabe que existem restrições, né, na parte de alimentação. Então, a parte da culinária é um ponto muito importante para a gente poder ressaltar tudo que a gente tem de bom, mas também se preocupar com a demanda que a gente está recebendo, para a gente poder oferecer algo que todo mundo goste, saboreie, sem nenhuma restrição. E a questão dos transportes, né, gente? Quem já viajou sabe o quanto que é importante ter um sistema de transporte seguro, rápido, muitas vezes que funcione até 24 horas, dependendo do local, né? Então, esses 4 pontos são pontos chaves de quando a gente fala de oferta turística. Vamos agora falar da demanda turística. A gente já falou da oferta turística, agora a gente vai falar da demanda. Vamos entender o que é demanda turística?
A demanda turística, na verdade, nada mais é do que a quantidade de bens e serviços que os turistas estão aptos a usufruir. Então, existe uma demanda. Quando eu digo que existe uma demanda, existem pessoas interessadas em usufruir os nossos serviços turísticos, a nossa oferta turística. Vamos entender um pouquinho melhor sobre a lei da demanda? Então, vamos lá. Quanto maior for o preço dos produtos turísticos, menos será a quantidade demandada e vice-versa. Eu trouxe aqui 2 exemplos que vai deixar tudo muito claro. O primeiro exemplo é a Fórmula 1. Quem sabe, quem já ouviu falar, a Fórmula 1 é um grande evento que acontece em São Paulo e que traz muitos empresários. Existem muitas ações por trás da demanda da Fórmula 1. Estou falando de empresários, estou falando de grupos de lazer que vêm à cidade para assistir esse evento esportivo, esse evento amado por muitas pessoas. Quando a gente fala de Fórmula 1, a gente vê um aumento drástico da demanda. Então, são muitas pessoas querendo vir a São Paulo. E a oferta de São Paulo continua a mesma quantidade de quartos, a mesma quantidade de restaurantes, todos os serviços que envolvem o turismo. Então, quando a gente fala de Fórmula 1, a gente está falando de uma alta demanda e quando essa demanda é alta, com certeza os preços dos hotéis, por exemplo, também vão ficar mais altos. Por quê? Porque a demanda aumentou. Junto com a demanda que aumentou, eu tenho mais serviços que serão consumidos e automaticamente os valores serão mais altos. Também podemos falar o contrário, quando a cidade está vazia, é claro que as hospedagens, por exemplo, estarão com valores mais acessíveis, valores menores. Outro exemplo é o Carnaval. O Carnaval do Rio de Janeiro é um evento procurado por uma multidão de pessoas. O mundo inteiro quer conhecer, quer ter experiência do Carnaval na Sapucaí. Então, acontece a mesma coisa. A lei da oferta e da demanda também incide sobre esse cenário. O Rio de Janeiro se mantém com as mesmas quantidades de apartamentos, de restaurante, transportes, aeroportos, só que a demanda aumenta muito nesse período. Então, nesse período especificamente, os hotéis estarão com tarifas mais altas. As tarifas das companhias aéreas também estarão mais altas. Assim como os restaurantes, todo mundo, toda a cadeia vai aproveitar desta demanda, desta alta da demanda, para poder cobrar preços saudáveis, preços melhores. Assim como também em meses que a demanda não é tão alta, haverá mais descontos, mais promoção, para que a gente possa ter uma demanda maior do que a demanda habitual. Pessoal, eu trouxe uma curiosidade super legal para vocês. Estamos aqui falando de inventário turístico e o quanto que é importante uma cidade, um país, ter todas as atrações, toda a parte de infraestrutura classificada, hierarquizada dentro de um sistema. Quando a gente pensa no mundo, existe uma cidade, na verdade existe um país que se preocupou com isso. Por ser um dos países mais visitados do mundo, é um país que investiu na parte de infraestrutura, na parte dos atrativos, trazendo grandes obras de arte para os seus museus, tudo para que eles tivessem uma demanda considerável e para que garantisse o conforto de todos os turistas. A gente está falando da Espanha. A Espanha é um país que se preparou, que fez o seu inventário turístico, que fez um planejamento super legal para que os turistas tivessem uma experiência super agradável e segura em todas as cidades desse país lindo. Bom, pessoal, a nossa aula chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado, mas eu trouxe aqui algumas dicas muito importantes no Saiba Mais para que vocês possam acessar na nossa plataforma. Eu trouxe aqui um livro muito interessante que chama Compreendendo o Turismo, um panorama da atividade. Esse livro vai trazer bastante insights para que vocês se aprofundem um pouco mais nessa disciplina tão legal e interessante que é o turismo. Eu também indico que vocês assistam um filme que é Comer, Rezar e Amar. Nesse filme, eu gostaria que vocês prestassem atenção que em cada país que a Julia Roberts
visitou, ela encontrou uma infraestrutura diferente. Ela visita nesse filme países diferentes, bem diferentes um do outro, e é interessante a gente olhar como que ela chega nos lugares, qual é o tipo de transporte que ela utiliza. Isso vai fazer com que vocês entendam um pouquinho melhor quando a cidade está preparada ou não, quando a gente fala de inventário turístico. E para finalizar, que vocês acessem o link do YouTube, que é Lei da Oferta e da Demanda, que é para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o equilíbrio econômico no mercado, quando a gente fala desse termo, que é um termo utilizado não só pelo turismo, mas por muitas outras áreas e segmentos quando a gente fala de economia e negócios. Pessoal, agora de verdade, a nossa aula vai acabar. Nós estamos falando da disciplina de inventário turístico, oferta e demanda. Essa lição especificamente falando sobre oferta e demanda turística. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ampliado aí os horizontes para estudar um pouquinho mais sobre essa disciplina tão linda que é viajar, que é receber as pessoas. Nós nos vemos em próximos vídeos. Até logo!